Então, boa noite para todos. Estamos Boa começando noite. a aula de hoje, aula 38, ok? E a gente vai fazer uma prece. E tem a Grace vai colocar aqui algumas vibrações que nós precisamos fazer. Então, você faz a prece? Então, gente, nós estamos com um problema na família, um sobrinho de 5 anos, filho da sobrinha minha, que o garotinho começou semana passada se sentindo mal e de repente foi piorando, agravando, e está internado, foi entubado, está gravemente. E o problema todo é que é uma criancinha que foi adotada pela minha sobrinha, e eles não têm o histórico da criança, né? Não sabem o que aconteceu anteriormente, né? Enfim, tiveram que abrir a criança, está com infecção generalizada, muito grave, e parece que agora deu uma melhorada, né? Então é muito dolorido ver uma criancinha, né? Essa minha sobrinha é médica, ainda graças a Deus que aí conta com vários amigos lá no hospital, facilita por um lado, e por outro lado é mais difícil, porque ela está ali acompanhando, tem noção real do que está acontecendo, né, a nível de gravidade. Então, eu vou pedir a vocês todos me ajudarem. Nós sabemos que quando nós nos reunimos em prece, né, quando nós unimos nossos corações, nossos pensamentos, as vibrações chegam, com certeza, até essa criança e até os pais dela, Raquel e João, que estão extremamente desgastados, sofridos, né? Então, vamos, meus caros e queridos amigos, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, com toda a gratidão, Senhor, por tudo que temos, por não nos faltar nem o pão físico, nem o pão espiritual, pela oportunidade de nos sustentarmos uns aos outros em busca de conhecimento e assim, consequentemente, podemos ir no encalço da nossa evolução espiritual. Obrigada, Senhor Deus, obrigada, Senhor Jesus, e rogamos nesse momento a nossa Mãe Santíssima que interceda por essa criança que eu acabei de falar com vocês, o Ricardo de Albuquerque Teixeira, Diva Loaz, que está no hospital em Petrópolis, está no CTI, está num quadro bem grave, que as nossas vibrações de amor, rogando aos anjos do céu, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que possa levar até essa criança aquilo que ela for merecedora e que possa também conduzir os médicos que estão cuidando deles para que ela possa passar por esse momento da melhor forma possível. Que possamos, todos nós, meus amigos, levar nossos pensamentos de amor até essa criança e rogar a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que os sustente. Agradecemos também aos nossos companheiros espirituais por estar junto a nós nesses momentos, higienizando nossos lares, trazendo paz, harmonia para os nossos corações, e que possamos, em nome de Jesus, iniciar a nossa aula de hoje. Que assim seja. A gente conversou um pouco nessa semana com algumas pessoas e nós tivemos alguma informação de que algum assunto ficou um pouco tumultuado, não ficou muito claro, e a gente vai começar a aula hoje fazendo uma revisão curta de uma questão que é bom para todo mundo, como é uma revisão curta, é bom para todo mundo, e hoje a gente quer entrar em alguns assuntos novos, inclusive no senso crítico e discernimento, que isso é muito importante. Então, eu já vou começar compartilhando. Então, aula 38, 13/11. Então, a gente vai começar dando uma revisada rápida, bem assim, para ficar mais fixado, apesar que o nosso material, ele funciona assim, a gente tem o material que a gente passa aqui no curso, na aula, né? Esse material vai para o PowerPoint, quer dizer, para as pessoas olharem, algumas pessoas seguem a aula com esse material, que eu sei, e ele está no vídeo, então ele tem vários locais que eles estão lá
com algumas explicações, mas eu sei que às vezes é um pouco difícil para as pessoas acessar tudo isso. Então, a gente faz uma pequena revisão aqui para a gente ficar tranquilo e as pessoas estão, pelo menos, razoavelmente entendendo o que a gente está falando, né? Então, a gente vai começar hoje fazendo uma revisão muito curta, mas assim, de uma forma mais suave, da questão da teoria do conhecimento, da caverna do Platão, que fala das bem-aventuranças, que fala da grande lei, para a gente ficar todo mundo na mesma página. A colocação de uma forma breve, de novo, daquele assunto que é aquela tabela que tem muita informação e às vezes dá uma certa confusão. Então, vamos devagar. Então, começa tudo aqui com a teoria do conhecimento e a caverna de Platão. A caverna de Platão é uma história que nós já contamos ela, acho que umas 2 ou 3 vezes no curso, lá no início, no meio, e ela está aqui de novo. Se alguém não viu nenhuma dessas e não conhece a história, depois me manda no WhatsApp. A Grace tem várias histórias dessa em desenho, tem 1000 coisas, tá? A gente manda para a pessoa. E a teoria do conhecimento do Platão, o Platão é o seguinte, ele é para nós ele é considerado o maior filósofo que já teve aqui no planeta, né? Vamos esquecer Jesus, deixei que está fora do contexto, porque ele tinha uma visão muito profunda das coisas. Então ele diz assim, olha, existe o mundo das ideias e esse mundo que nós estamos enxergando aqui, que é o manifestado, que é o mundo físico. E aí já deduz o que nível é esse filósofo. Então ele fala assim, ó, no conhecimento existe 2 aspectos, um lado e o outro. Um lado é a ignorância, é o que nós temos aqui, que é uma coisa importante a gente compreender a ignorância, porque ela faz parte da nossa vida hoje, de uma forma muito forte, mas a ignorância, nós vamos ver depois, que ela é importante nós conseguirmos levá-la com a gente na nossa vida. E do outro lado, a sabedoria. Então, é o máximo no nível que nós podemos conhecer e o máximo de início, vamos dizer assim, do nosso processo de evolução que a gente pode conhecer. Então, começa aqui. Então, a teoria do conhecimento diz, olha, é a ignorância e a sabedoria. Aqui, todo esse aspecto que estou passando para vocês aqui, o cursor, é dentro da caverna. Aqui, divide dentro da caverna para fora da caverna. Então, dentro da caverna está dividido em 2 partes e fora da caverna está dividido em 2 partes, ok? E o que significa a teoria do conhecimento? É o seguinte, olha, ele diz assim, o conhecimento, para você conquistar o conhecimento, a sabedoria, você tem que passar por algumas etapas. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você sair do fundo da caverna. O fundo da caverna é isso, aqui é um outro lado da caverna quase saindo, aqui é fora da caverna e aqui é um nível muito alto. Então, nós já falamos disso, nós estamos aqui, nós somos as pessoas de opinião vulgar, no sentido que a gente dá opinião sem conhecer, sem entender, né? A gente simplesmente copia as coisas, de vez em quando a gente fala alguma coisa com fundamento, mas na maioria das vezes não tem muito fundamento, e às vezes o fundamento não é nem um fundamento mesmo, é só uma opinião de outra pessoa. E essa é o mundo que ele chama mundo dos sentidos. Por que mundo dos sentidos? São os sentidos físicos, é o mundo das emoções, é o mundo dos instintos, ou seja, é um mundo que não usa a razão, usa a parte mais emocional, instintiva. E é um mundo de suposição, ou seja, as opiniões estão envolvidas em suposições. Eu suponho isso, então é minha opinião. Eu suponho aquilo, então é minha opinião. Esse é o fundo da caverna, onde vive a maioria dos seres de um planeta de expiação e provas. Depois nós vamos mostrar por que a gente tem tranquilidade para falar isso aqui. Bom, para você sair do fundo da caverna, você tem um esforço muito grande para fazer. O primeiro esforço é você entender que você é isso que está aqui, que nós somos ignorantes. Senão você vai achar que você é o bom, é o rei da balachita, e você continua aqui. Não, eu sei de tudo, isso é muito, muito perigoso. Mas para você se mover daqui para cá, que ainda é dentro da caverna, né? Mas aqui você tem uma outra situação muito diferente. É uma situação onde você tem uma reta opinião. O que é uma reta opinião? É uma opinião baseada em fundamentos. Você fala uma coisa baseado ou numa posição científica, ou numa prova, ou numa informação que está lastreada em alguma coisa muito evidente, porque isso já é o quê? Racional, é um processo mental, já não é mais sentidos. Não é baseado em emoções.
em instintos, em suposições. É baseado em convicção, porque é um processo mental, um processo lógico. Então, aqui, nós falamos sempre que aqui está o quê? Está todo o processo intelectual do planeta. As pessoas intelectualizadas estão aqui, porque é mental. A intelectualidade é uma coisa mental, tá? E para sair daqui para cá, você, como está aqui nos sentidos, você não sairia, a não ser que você fosse um pouquinho aqui, buscasse uma ferramenta que tem aqui e trouxesse para trabalhar aqui dentro. Que ferramenta é essa? É a razão. Ou seja, se você vive no mundo dos sentidos e você não usa a razão apesar de tê-la, você não sai daqui. Mas se você usar a razão e dentro da razão você tem a ferramenta do senso crítico, você desenvolve isso com a razão, você usa a razão para desenvolver o senso crítico, você começa a mudar a sua maneira de ver as coisas, você começa a querer saber das coisas, dos fundamentos, então você começa a migrar para cá. Esse é um processo que não é simples, por mais que a gente pense que isso seja normal, não é, a maioria das pessoas não migram daqui com facilidade, precisa muito esforço, porque se você está acostumado a viver e fazer escolhas baseado nas emoções, para você começar a fazer escolhas por um processo mental, você significa que você vai abrir mão de algumas coisas, porque você fazia escolha baseado numa emoção, num desejo, e que você ficava feliz da vida e satisfeito, apesar que depois você percebia que você tinha um problema grave com isso, né? Mas no processo mental, muitas das vezes você tem que abrir mão, porque a lógica, né, a razão vai dizer isso não é bom para você, você não pode fazer. Se você volta a fazer, você volta para cá. Isso é importante entender. Aqui é um processo bem mais evoluído que aqui, mas é considerado dentro da caverna porque ainda é o mundo sensível. A intelectualidade ainda faz parte desse processo do mundo sensível, o mundo racional, o mundo da matéria, o mundo físico, tá? Muito bem. Vai chegar uma época, e eu não sei que época é essa, que isso demora demais, você vai sair daqui da caverna. Você vai sair da caverna. Sair da caverna significa você vê a luz, você se ilumina, né? E o que é essa luz que você vê? Não é que você sai da caverna e vê o sol, não é o sol, a luz não é o sol, é só simbólico. A luz é a luz do conhecimento. Então não é mais reta opinião, não é um processo mental, não é. É conhecimento. Conhecimento significa, quando você conhece uma coisa, significa que você viveu aquilo. Você viveu aquilo. Então, vou dar um exemplo para vocês de um nível muito alto, que eu sempre falo. Existe uma coisa que a gente sabe, mesmo estando aqui, é que tem uma lei de amor que Jesus nos deixou, que ele fala, olha, a grande lei, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. A gente sabe disso. E aqui também a gente sabe disso. Mas isso não significa nada, é só uma informação. Quando é que você realmente sente essa lei, você percebe essa lei? Quando você conhece. E conhecer significa viver. Então, essa verdade não é verdade para nós, só informação verdadeira. Passa a ser uma verdade quando você vive aquela informação verdadeira, você vive, você experiencia, você reflete e você vai viver em função daquilo. Isso é conhecimento, é domínio. Domínio completo sobre uma verdade, que aqui é só informação. E um entendimento profundo da vida. Aí já não estou falando de uma verdade, falando da vida. É um nível muito elevado. Para chegar daqui para cá, já que você já desenvolveu sentidos e processo mental, você tem que ter o cuidado. Por quê? A história da Blavatsky e das três salas, né? Blavatsky diz que existem 3 salas na evolução do ser humano. A sala da ignorância, a sala da ignorância, a sala mental, que é o processo de intelectualização, e a sala da sabedoria. É diferente do Platão, mas tem muito a ver e dá para entender por que tem isso aqui. Então, ela diz assim, quando você sai da sala da ignorância e você vai para a sala da instrução, que ela não chama mental, da instrução, mas nós podemos considerar aqui, ela diz, tome cuidado, muito cuidado, porque na sala da instrução, você vai beber o cálice da sala da instrução, você vai, tipo assim, como se não é se embebedar, porque é simbólico, você vai ficar tão envaidecido que na taça onde você bebe o líquido, ela tem uma cobra que vai te picar. E o nome da cobra é vaidade. Então, essa é a Blavatsky. Ela fala, você não vai encontrar o seu mestre aqui.
porque o seu mestre não está aqui, o seu mestre já está para cá. Então, você tem que ir com as suas próprias condições, desenvolver essa parte, mas quando você desenvolve o processo mental e intelectualidade, a tendência é você criar uma vaidade muito grande e você fica bloqueado dentro da caverna. Então, você tem que desenvolver o quê? Qual o recurso? A humildade. Com a humildade, você vem para cá. E aí o mundo é outro. O mundo é outro. E assim vai. Aqui, quando você está aqui, é um processo muito longo de evolução. Para você vir para cá, depende de você vencer uma barreira que você é uma das virtudes que mais demora a ser vencida. Então, aqui você desenvolve muitas virtudes, muitas virtudes. Aqui também você desenvolve algumas, as básicas. Mas aqui você desenvolve muitas virtudes, começando com uma das mais importantes, que é a humildade. Quando você vai daqui para cá, você já desenvolveu quase todas, mas falta uma, que é o desinteresse pessoal. Você tem que vencer o quê? A barreira do interesse pessoal, além do humano, muito além. Aí você vai para a sabedoria, que não é mais só conhecimento, é algo muito mais abrangente. Você não só domina e compreende, você entende as causas da coisa, as causas dessas verdades, né? Olha o nível. E você trabalha num processo de cocriação. Então, esse é o processo da teoria do conhecimento, Caverna de Platão, que a gente colocou junto isso aqui. Gente, eu gostaria só de fazer uma colocação. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. O FL é o Frederico. Frederico, você está com uma tela preta sua aqui, se você puder desfixar, deixa eu desafixar. Pronto. Então, gente, eu gostaria, baseado... Nós já ouvimos várias vezes falar sobre a Caverna de Platão, mas tem muitos do nosso curso que estão pela primeira vez, né? Então, só para que eu pessoalmente tinha dúvidas também, então só para ter um entendimento melhor, que está falando ali, né, das fases que nós estamos dentro da caverna, né? Que somos primeiro aquela parte bem mesmo com opiniões vulgares, né? Totalmente sem nem olhar para o lado, ficar ali parado, olhando só para frente, vendo tudo equivocado. Depois parte para a questão das opiniões retas, né? Ter até algum discernimento, né? Antes de sair da caverna. Até chegar lá na questão do ponto mais alto, que é do desinteresse. Da sabedoria, do desinteresse pessoal, vencer o interesse pessoal. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, mas eu faço as coisas sem ter o interesse pessoal. Muitas das vezes, por exemplo, vamos citar aí o Alex, ele está lá no centro, sempre prestativo, vive quebrando galho para a gente na hora de fazer os procedimentos lá para fazer as transmissões simultâneas, sempre que precisamos, recorre, então ele pode falar, poxa, eu faço isso sem interesse pessoal, né? Mas o que, só para a gente entender melhor essa questão de interesse pessoal, nós temos tanto ainda arraigado dentro de nós, que qualquer coisa que nós façamos, mesmo que não tenha um interesse real, eu vou fazer isso para a Angélica porque visando que ela me faça algo. Esse é um interesse pessoal explícito, né? Mas mesmo que eu faça, não, eu vou fazer para a Angélica, aí no meu íntimo lá eu penso, não, porque eu sou uma pessoa bacana, eu sou boa, eu quero evoluir espiritualmente. Você vê, é um objetivo nobre, né? Mas é interesse pessoal? Sim, ainda é. Aí e os espíritos respondem para o Kardec o que separa nós de um espírito sábio, de um espírito mais evoluído, é um interesse pessoal. Porque o que seria não ter interesse pessoal? É você fazer as coisas e nem sequer pensar, eu quero fazer porque eu sou bacana, porque eu quero ser legal, que eu não quero ser egoísta, que eu quero evoluir espiritualmente, todos esses motivos são nobres, sem dúvidas. Que bom quando a gente consegue fazer essas coisas
pautado nesses motivos, mas o interesse pessoal que se fala aí, que é para nós vencermos, né, que nós teremos que alcançar, é algo muito maior. É tipo, faz a coisa, porque simplesmente não tem outra forma, não tem nada diferente. Tem um detalhe que dá bem a conotação, porque isso é uma coisa tão elevada. O desinteresse pessoal significa que sempre, sem exceção, o outro é mais importante que você. Quando o outro é sempre prioridade a você, o desinteresse pessoal é completo. Então a gente pode pensar, mas quem poderia? Jesus. Pensa na vida dele, o que ele fez e o nível que ele era, aí você entende o que é um desinteresse pessoal completo. Eu fiz questão de falar isso, porque até mesmo eu pessoalmente, eu tinha dúvida, falei, poxa, mas eu não faço determinadas coisas, às vezes nos trabalhos voluntários, não tem interesse nenhum. Então, mas no meu íntimo, quando eu questionava, então por que, se eu fosse perguntar, por que você faz? Porque eu quero ser útil, eu quero evoluir, quero ser uma pessoa melhor. A gente já está avisando alguma coisa para a gente. Então, aí nesse aspecto, pensa, Jesus fez tudo o que ele fez porque ele queria evoluir? Não. É porque ele era, ele não sabia fazer outra coisa diferente daquilo. É só para a gente entender o tamanho da coisa, não é tão simples quanto a gente pensar numa ação. Você pode fazer uma ação, você pode até fazer uma ação desinteressado. Pode, eu acredito, as pessoas fazem. Vão fazer um trabalho na casa espírita, você pode fazer uma ação de vez em quando assim? Pode, porque nós somos seres humanos querendo crescer, mas não estamos falando disso, gente, estamos falando de uma coisa muito maior. Bom, vamos lá, vamos voltar lá. Então, vamos lá. Aí a gente vai para a lei de amor. Por que a gente colocou a lei de amor aqui? Eu vou explicar, que eu já tinha falado. Se na teoria do conhecimento e na caverna de Platão, ele está nos falando, nos dando informação sobre um processo de evolução, não só evolução no mundo material, mas no mundo espiritual, que ele está falando do processo de evolução, eu sempre digo que todas as vezes que você pegar um conhecimento filosófico, religioso, qualquer que seja, que fala de um processo de evolução, ele tem que ser confrontado com a lei de amor. Se não passar, ele está faltando coisa ou ele está equivocado. Então, a lei de amor diz assim, olha, amor a si, amor ao próximo e amor a Deus. E a gente sabe que o processo de aprendizado começa com amor a si. Você não vai amar ao próximo se você não se amar, e muito menos a Deus. A gente fala, mas eu amo a Deus. Bom, a gente fala, né? Mas tudo bem. Quando fala amor a Deus aqui, não é isso que a gente está pensando. Não é a informação. Não é o desejo de amar a Deus. É intimidade com Deus. Você tem uma intimidade, uma vivência com a energia divina lá no plano divino? Não, então não é amor a Deus, é uma informação que precisa amar a Deus, né? A gente faz prece e tudo mais, isso é outra coisa. E amar o próximo, a mesma coisa. Você, quando chega no nível de amor ao próximo, você se doa de uma outra forma, mas precisa desenvolver amor e amor a si. Então, quando você pensa em amor a si, você vai dizer assim, olha, e essa turma que está aqui? Por que não está no amor a si, não está aqui? Porque ela está aqui, ó, na sobrevivência. Ela não se ama ainda. Quando é que ele começa a se amar? Quando ele desenvolve senso crítico e começa a buscar o processo mental. Por quê? Porque isso vai fazer bem a ele, vai fazer bem à alma dele. Enquanto ele está aqui, ele está fora. Está completamente fora. Então, esse processo daqui para cá é você se humanizar, começar o processo de humanização. Aqui o processo é um processo muito animalizado, não tem mental, não é que você não tenha razão, a mente, você tem, mas você não usa. A gente não usa isso aqui. Por isso a gente está aqui, por isso a gente está aqui. Quando você começa a usar os recursos para você crescer, aprender sobre a vida, tudo isso, você já está começando a se amar. Mas exige muito mais do que isso. Isso aqui não é só um quadrinho, é uma reta de muita informação, de muita vivência. Quando você chega aqui, é diferente. É um nível de amor muito maior. É um amor ao próximo. Por quê? Porque você não vai só com você. Você aqui vai com você e com o próximo. Porque esse nível de conhecimento, entendimento e domínio é para você trabalhar em prol dos outros. Não é só para você. Não faz sentido. E quando você chega aqui, né, aí já é um outro nível, a cocriação, você descobre as causas, você está na intimidade com o divino. Então,
Isso aqui, sempre que você coloca dessa forma, ele tem que casar, tá? Ele não casa certinho, porque tem mais coisa aqui que não está aqui, e aqui a gente sabe que tem mais coisas aqui. Então, só para a gente entender. Aí a gente colocou mais um quadrinho, que é o quadrinho das bem-aventuranças. Por quê? Porque as bem-aventuranças é um mapa de evolução, no detalhe. Se esse aqui é um mapa de síntese, uma síntese muito restrita para o nosso conhecimento, é uma síntese muito profunda, as bem-aventuranças te dá um pouco mais de detalhe, mas elas também estão vinculadas aqui, e as bem-aventuranças também estão relacionadas à nossa evolução no mundo e no plano espiritual, as duas coisas. Então, a gente vai lá nas bem-aventuranças, a gente encontra, né, algumas bem-aventuranças, as primeiras, né, são as três primeiras, são as três primeiras, por quê? Está relacionado a amor a si? Porque as primeiras bem-aventuranças estão relacionadas à pessoa que entrou nas bem-aventuranças, a ele, não ao próximo, a ele. Então, ó, bem-aventurados pobres de espírito, por quê? Porque ele começa a desenvolver alguma coisa em que ele reconhece que ele é ignorante e que ele quer aprender. Os aflitos que têm fome e sede de justiça, por quê? Porque quando ele começa a viver, né, dentro do processo do amor a si, ele vai entender as leis de justiça que existem e ele sabe que aquilo vai ser reconhecido com relação à justiça divina. E os mansos, porque herdarão a terra, porque são aqueles que vão herdar a terra no sentido, por exemplo, que nós estamos vivendo, um planeta de regeneração. É o que nós estamos vivendo. Então, os mansos, os violentos não herdarão. Então, aqui você tem o amor a si. Quando você vai mais um pouco, você encontra o segundo marco, que é os misericordiosos, porque terão misericordiosos. Bom, aqui já está no amor ao próximo, porque, lógico, você desenvolveu tudo isso. Quando você desenvolve tudo isso aqui, você desenvolveu um mínimo de amor em você, você percebe que você está evoluindo, que você está crescendo, que você está aprendendo, que você está entrando nas leis divinas, então você começa a olhar para o próximo. E quem olha para o próximo são os misericordiosos, né? De miséria e coração. O coração se compadece da miséria do próximo. Está aqui. E depois você tem as últimas bem-aventuranças, que são dois grandes marcos, que está relacionado a quê? À divindade. Os puros de coração, os pacificadores, tudo isso está relacionado no mais alto nível. Qual é o problema nosso? O problema nosso é que nós somos seres que não se ama, que é egoísta, que é orgulhoso, que é vaidoso, que tem mágoas, que tem doenças psíquicas, baixo nível de conhecimento da vida, cultua a própria ignorância. Isso aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, quer ver? E ó, você tem a escala espírita, para a gente ter certeza, quando a gente escreve aquilo lá, se faz sentido. Você vai ver isso na questão 100. Aqui está as ordens dos espíritos. Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Então, aqui a terceira ordem, quem são? Os espíritos de mundo de expiação e provas, e também o de regeneração está aqui, por incrível que pareça. Só que isso aqui tem uma escala, e aqui está no aspecto geral. O que ele fala aqui, que aqui tem várias classes de espíritos. E o que predomina aqui? Predomina a propensão ao mal. Então, Kardec fala, no mundo de expiação e provas, a propensão ao mal significa tem mais mal do que bem. E tem ignorância, tem orgulho, tem egoísmo, as paixões, que são consequentes. Tem uma intuição de Deus, mas não o compreende, quer dizer, não o amam, entende que tem Deus. E as ideias são um pouco elevadas. Quando você lê isso, e você volta para cá, e lê o amarelo, você vai ver, é isso. Ora, se você tem tudo isso com você, você não se ama. E se você não se ama, você não chegou aqui. Você está perdido aqui. A gente pode falar, mas espera, eu fiz um curso superior, eu acho que não tem nada a ver, gente. Isso é outra coisa. A intelectualidade não é fazer um curso. Uma pessoa pode ser formada em uma faculdade, ter até uma pós-graduação, e essa pessoa tem um desenvolvimento mental baixo. Aqui nós estamos falando de cultura, de intelectualidade, de cultura, de um crescimento da cultura, da compreensão das coisas. Então, o que acontece? É um fora da lei, não bateu a porta. O que significa não bater a porta? Significa que Jesus coloca que antes de você entrar aqui, você tem que pedir, porque dá-se-vos-á. Buscar e vai achar. Bater e vai se abrir. Ele está dizendo para nós assim, olha, desperta, pede o que você precisa, busca,
bate a porta que você vai achar. Mas do que ele está falando? Da alma. Ele não está falando do corpo. As pessoas confundem isso aqui com ter dinheiro. Isso é muito incrível. Teoria da prosperidade. As pessoas confundem que Jesus falou, olha, só pedir, pensa positivo que você vai ganhar, o universo vai vir conspirar com você. Gente, esquece. Não tá, Jesus não fala para as pessoas, para o homem. Jesus fala para o espírito. É atemporalidade. Então, se é assim, ele está falando disso. Ele está falando disso. Então, enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos entrar aqui. Nós não vamos entrar aqui. Eu acho que isso que eu coloquei dá um reforço para aqueles que já tinham entendido, para quem não entendeu, ajuda a entender um pouco mais. Tá? A Grace quer fazer uma colocação? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém que entendeu melhor, que ficou mais claro? Alguém que não entendeu? Quem quiser falar e fazer algum comentário antes da gente seguir, depois a Grace vai fazer um comentário também. E é engraçado, Ruela, e justamente o que você, não sei se tem relação, me corrija se eu estiver errado, mas justamente o que você está colocando, isso vem desde Sócrates e Platão, na doutrina que eles ensinam, que é a nossa grande dificuldade de separar o corpo da alma. Ele chama de corrupção. E enquanto a gente não tiver essa noção de separar o corpo da alma, a gente vai estar sempre preso ao terra-terra, que é esse entendimento, né? Essa dificuldade de separar o que é o que, né? O que é matéria, o que é espírito. Então, com isso, a gente tem sempre esse distanciamento, que ele chama aqui. Enquanto tivermos o nosso corpo e alma se achar mergulhado nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, que é a verdade. E isso vem de Sócrates, né? Sócrates e Platão. Há quanto tempo, né? Que já vem tentando nos ensinar isso e a gente ainda engatinhando nesse sentido. Em cima disso você vê Jesus, não conhece a verdade vos libertará, né? E aí a gente pega as palavras de Jesus e distorce tudo até hoje, é uma coisa de louco, né? Mas tudo então, bem. A dificuldade nossa, então, básica é essa, né? De separar matéria e espírito. Na verdade, é compreender, porque, assim, a gente tem que compreender que o espírito está aqui, ele precisa estar aqui, precisa viver as coisas do mundo. Mas a gente tem que separar no sentido em que a gente tem que entender que esse mundo que está aqui, essa vida que está aqui, ela é muito curta, mas que o espírito é imortal. Então, a gente tem que olhar para as coisas em termos, quando fala de evolução e de espiritualidade, sempre visando a alma. Mas é claro que se você visa a alma, você está encarnado, você vai fazer para o corpo também. Você vai tratar o seu corpo bem, porque você sabe que aquilo é importante. Você vai fazer as coisas boas para o corpo, para a vida material e, consequentemente, o espírito também. Então, assim, essa separação é uma separação mais de conceituação, de que a gente comece a dar mais importância a Deus do que a Mamon, a Deus do que as coisas físicas. É exatamente isso. Que ele coloca que por conta desse apego à matéria, a gente acaba deixando de trabalhar esse lado espiritual. Exatamente, é isso aí. Quem mais? Bom, tranquilo até aí, então a Grace vai fazer um comentário aqui. Então, gente, aí entra mais uma coisa para nós pensarmos, né? Que quando ele coloca ali naquela primeira coluna, amor a si. É a primeira coisa, que seria uma coisa tão óbvia, nós nos amarmos, né? Não vamos pedir nem tanto amar o próximo, aí já envolve outras coisas, uma melhora, mas aí é muito triste a gente pensar que nós nem conseguimos nos amar. Porque, gente, se o que e aqui fica a dica para que a gente aprenda a ter, vamos falar mais sobre isso, sobre qual o significado do auto-amor. Auto-amor será ser uma pessoa egoísta, querer as coisas tudo para mim, me preocupar só comigo? Não. E sim o quê? Ter esse respeito a si. A gente fazer questão de ser uma pessoa melhor, um ser humano mais honesto, mais correto,
Porque aí nós estaremos desenvolvendo esse amor a nós mesmos. Porque como nós vamos amar o nosso próximo? Até nossos filhos, nosso marido, os parentes mais próximos, se a gente não consegue se amar. Eu já ouvi aquela coisa, você não consegue dar aquilo que você não tem. Então, de repente, até você gostaria, eu gostaria de ser uma pessoa ultra, mega, bondosa, espiritualizada. Mas se eu não tenho isso dentro de mim, como que eu vou ser? Como que eu vou, inclusive, doar, né, para as pessoas? Então, gente, essa questão do amor a si é muito importante. E qual é o primeiro passo para a gente desenvolver o auto-amor? A primeira coisa é ter aceitação da gente como eu sou assim, não com aquela história, eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome lá da Gabriela, né? Não, não pode, eu vou nascer assim, vou morrer assim, não. E sim, o objetivo disso é o quê? Eu sou assim, uma análise bem sincera e franca, né? Tenho essas qualidades e esses defeitos, olhar para dentro da gente com muita seriedade e falar assim: eu posso me melhorar, eu quero me ajudar. Então, tem coisas que é só a gente com a gente mesmo, não é a gente fingindo que tem bondade, fingindo que é uma pessoa bacana, que é uma pessoa solidária, e continuar, sabe, com picuinhas, com fofoquinhas, sabe, com milindres, com disse-me-disse, né, com qualquer coisa você se sentir ofendido. Então, o espiritismo é muito sério, porque faz com que a gente tenha essa análise muito crítica da gente e faz com que a gente perceba que ainda não somos isso tudo que às vezes, muitas vezes, a gente imagina ser, né? E dá oportunidade realmente para a gente se melhorar. É tão interessante quando a gente ouve, né, relatos, né, eu estou falando do espiritismo porque é o nosso caso, que somos espíritas, né? Mas de outras pessoas também, mesmo independente de religiosidade, né, que quando dão depoimentos, que falam assim, que se percebe melhor, que fala tipo, olha, essas coisas eu não tenho mais necessidade, não tenho mais necessidade de ostentar, de fingir, parecer ser aquilo que não é, se mostra, embora com defeitos ou não, com virtudes ou defeitos, mas tem coragem de se mostrar, porque assim tem oportunidade de se melhorar. Então, a pessoa que consegue observar que tem vaidade, que tem orgulho, que tem maledicência dentro de si. Então, esse, gente, é nosso objetivo aqui. Não é só entender a caverna de Platão, que está dentro, que está quase saindo, que já saiu, não é contextualizar, não é ter. Você está falando, tô falando muito. Está falando, é isso, que é contextualizar, sim. Não, contextualizar, sim, mas põe em prática. Põe em prática, né, na nossa vida, a gente pensa vocês já ouviram falar muitas vezes isso, qual o impacto que está tendo em mim mesmo essas coisas todas que nós temos aqui estudado, que nós estamos discutindo, né? Tem que ter algum efeito na nossa vida, pequeno que seja. Então, é isso, que cada segunda-feira que nós saiamos daqui, terminemos a nossa aula com forte propósito de melhora e já melhor, acreditando que amanhã nós não vamos continuar sendo exatamente como nós somos hoje. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês importante. É o seguinte: uma pergunta que nós temos que fazer para nós quando a gente olha para isso aqui tudo. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui, tá?
São níveis de espírito que dizem o que é que eu posso fazer pelo próximo, o que é que eu posso fazer pela vida, o que é que eu posso fazer pelos outros. Aqui também. Olha bem. Aqui nem tanto. Mas e aqui? Aqui são as pessoas que dizem o que é que eu posso tirar da vida, o que é que eu posso ganhar na vida, o que é que as pessoas podem fazer por mim. É isso. O que é que nós podemos dar para as pessoas? Isso. Orgulho, egoísmo, mágoas, baixo nível de conhecimento, ignorância. Não temos nada para oferecer, ó, fora da lei. Então, a pergunta que começa a se fazer, quando a gente começa a galgar alguma coisinha, quando a gente começa a frequentar alguma coisa para ajudar os outros, ainda vai ter isso aqui dentro de nós. Vaidade, orgulho, vai conviver com a gente muito tempo. Mas a gente tem que começar a perguntar, o que é que eu posso dar à vida? O que é que eu posso entregar para a vida, além de só querer que a vida me dê? Que aqui é isso. A gente quer que a vida nos dê. Aqui é o contrário. Aqui também. Aqui já não é tanto. Então, essa é uma questão importante. Quando a gente olha para isso aqui, é de se situar. O que que acontece com esses seres daqui? E esses aqui? Eles estão esperando coisas, ganhar e receberem? Não, eles estão querendo doar. Eles têm capacidade de entregar muita coisa. Esses também, esse mais. Esse aqui, muito pouco. Se esse aqui não desenvolveu humildade, ele está na mesma situação. Mesma situação. Ok, vamos em frente um pouquinho? Então, a gente vai começar a entrar no assunto de senso crítico e discernimento. Mas, para falar disso, nós precisamos recordar uma coisa também que eu já passei aqui há um mês atrás, 20 dias atrás, porque agora ele vai ser mais importante ainda. Então, às vezes, a gente revisa as coisas para reforçar. E a gente está falando de quê? De níveis, nichos de conhecimento. Porque se nós estamos falando que nós temos que chegar aqui, sair da caverna, né? E a gente precisa passar por aqui primeiro, mas a gente tem que pensar nesse aspecto aqui. Ora, níveis de conhecimento, que também tem intelectualidade primeiro, temos que entender onde é que se busca conhecimento. Onde que está? Ah, está lá no TikTok, está lá no Google, tem 1000 lugares que você tem informações. Uma grande parte das informações são fake news, são equivocadas. A gente encontra muita coisa que não faz sentido, ou às vezes faz, mas você tem que entender quem está falando, se ele está dando uma opinião, né? Então, isso é muito incrível. Tem canais científicos que as pessoas vão a fundo, traz informação científica, outra hora esse mesmo canal fala que é uma opinião, que não tem prova ainda, quando fala isso ainda está bom, mas tem alguns canais científicos que eu vejo, que eu percebo, eu olho e falo assim, não, esse cara está falando uma coisa que é só uma opinião dele, e aí você tem que, com o tempo, você começa a entender isso. Vou dar um exemplo para vocês. Há mais ou menos uns 50, 40 anos atrás, todo mundo falava, era uma moda, e até alguns cientistas falava que o Amazonas era o pulmão do mundo. Todo mundo ouviu isso, quem tem uma certa idade ouviu, e isso era batido como uma coisa forte, e ficou anos assim. Depois a ciência veio e falou, não, não é assim não. Não é assim não. O Amazonas tem muitas árvores, muito oxigênio, uma quantidade imensa, só que quase todo o oxigênio que é gerado no Amazonas é usado lá mesmo. Então, é o pulmão do Amazonas mesmo. A quantidade de bicho que tem ali, de tudo, está muito grande. Então, são coisas que nós temos que ter cuidado. Então, a gente cansa de ver pessoas com um nível de conhecimento de determinadas coisas quase zero falando das coisas. É muito comum. É muito comum a gente ver as pessoas falar de coisas da geopolítica, tomar partido, né? Tomar partido é uma coisa muito séria, muito preocupante. Então, as pessoas fazem isso, e isso é o quê? Fundo da caverna. Então, a primeira coisa para você desenvolver senso crítico é você saber que existem nichos de conhecimento. Então, para saber determinadas coisas, você vai ali, para saber as outras, você vai ali, é isso. E esses nichos de conhecimento não estão disponíveis para nós na sua totalidade, só uma parte. E essa parte que está disponível, a gente tem que trabalhar bastante para conquistar alguma coisa. Vamos começar entendendo?
Existe um nicho de conhecimento que é o primeiro nicho, é o nicho da ciência. Por que o nicho da ciência é o nível de conhecimento primeiro? Porque é o que trata das coisas materiais. A ciência trata das coisas materiais. Algumas pessoas falam, a ciência já está falando da espiritualidade. Não está, não. São pessoas. São pessoas que são espíritas e que também trabalham com algum lado da ciência, juntam uma coisa com a outra e já falam, já está assim. Não, não está. Quando você quer saber de ciência, você tem que ir na ciência pura, você tem que ir nos periódicos científicos, nas grandes revistas, que nem a do Brasil, tá? Revistas científicas que colocam aquilo que eles consideram. Então, assim, é lógico que em algum momento isso vai mudar, mas hoje a ciência tem prova? Ou tem uma prova matemática, teórica? Ok, já aceita como teoria. Tem prova? Foi testada em laboratório? Funcionou? Ok, então a gente aceita como uma ciência. A gente sabe que o mundo está mudando e que isso vai devagar, tendo algumas coisas que vão acontecer. A questão é que a espiritualidade não tem nenhum interesse e não precisa provar nada para o homem aqui no planeta. Não é esse o trabalho da espiritualidade, não é preciso, tá? Isso seria muita presunção nossa, achar que nós encarnados merecemos toda a atenção da espiritualidade e eles que teriam que vir aqui explicar tudo. Não, não é assim. Tá? A gente não tem que pensar assim, com essa presunção. Mas a ciência é um nível, é um nicho extremamente importante e rico. A quantidade de informação, de comprovações que a ciência tem são absurdas. E faz todo sentido que ela se preocupe com o mundo material que nós estamos encarnados. Então, ela tem uma prerrogativa de falar da maioria das coisas que se envolvem a nossa vida no dia a dia. Mas a gente tem que entender que as informações que nos chegam, às vezes não chega da ciência, chega por outras vias e são deturpadas, tem fake news, né? A gente viu aqueles debates muito grandes sobre a pandemia, né? Pessoas consideradas da área da ciência falando sobre remédios, outros falando outras coisas, então a gente sabe que é muito sério. E desenvolver senso crítico para olhar para aquilo e tomar um sentido e falar, não, aqui não faz sentido, aqui faz sentido por isso, aqui não faz sentido por isso. Isso é senso crítico. Então, a ciência é um nicho de conhecimento importante. Depois da ciência, tem um nicho de conhecimento que é a religião. Pronto, já sai do mundo material. Não é que saia do mundo material, também está envolvido. Mas a religião abarca um outro nível de conhecimento, que é o conhecimento religioso, espiritual. Não estou entrando em discussão se esse conhecimento é bom, se é bem feito, não é isso. Estou falando que existe a religião, sempre existiu, desde que o mundo é mundo, a ligação do homem com Deus, com a espiritualidade, os aspectos de ritual, tudo isso. Então, a religião tem um nível de conhecimento diferente da ciência. Só que ela abarca a ciência no sentido não que ela é científica, não. É porque a religião, alguém pode ser religioso e cientista? Pode. Pode. Então, por isso é assim. Pode ser as duas coisas. Em geral, o cientista não é alguém religioso ou alguém que acredita no mundo espiritual. Em geral, elas são divorciadas. Mas a pessoa pode congregar essas duas coisas. Vamos para o outro nível. A filosofia. Mas por quê? Bom, porque a filosofia pode falar da ciência e da religião. Então, você tem a filosofia materialista, que fala muito de coisas científicas, sai até um pouquinho fora. Mas tem a filosofia espiritualista, que fala de coisa científica, fala de coisas da religião e fala coisas da vida, quer dizer, abarca um nível de conhecimento maior. Quando você quer saber da ciência, você vai na filosofia e religião? Não, vai na ciência. Vai na ciência. Essa é a importância de entender. Mas se você quer saber de coisas além da ciência, você vai na religião, se você é uma pessoa religiosa, ou vai na filosofia espiritualista, que se você for na filosofia materialista, ela vai ficar aqui dentro, do mesmo jeito. Depois, o que você tem? Você tem as leis divinas e naturais. Como assim? Todas as leis divinas e naturais abarca tudo. Como assim abarca tudo? Claro, está tudo embaixo disso. Leis divinas e naturais, a lei que rege tudo no universo. Rege as questões científicas, rege as questões espirituais, filosóficas, religiosas e tudo. Então, está tudo aqui. Mas tem uma coisa que é o nível mais alto de todos, que é aqui. O poder do amor. Por quê? Como assim? Mas o amor não é uma coisa... Não, é preciso compreender isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo
Toda a lei e os profetas estão aí. Essa é a palavra de Jesus. Quando ele fala toda a lei, é porque não tem leis. É uma lei, esta. As outras, todas as outras coisas derivam daqui. E toda a lei está aí, quer dizer, o amor é um poder que congrega tudo abaixo dele. Todas as leis, toda a ciência, toda a filosofia, toda a religião, toda a matéria, toda a espiritualidade, está tudo abaixo desse grande poder, porque esse é o poder divino. Divino. Ah, tenho dúvida, então vamos lá. Amor é ligação a Deus. Todas as leis e os profetas estão contidos. Jesus. Bom, Jesus que falou. Se nós formos em Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele fala para a gente, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Está vendo? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Como assim aniquilado? Porque o que é perfeito contém tudo. Você não precisa mais dividir, não precisa se preocupar. É aqui. Esses são os nichos de conhecimento. Esse não está disponível para nós. Não está. Esse também não está disponível para nós. Tem o conhecimento da informação. Você tem informação de algumas leis. Você tem informação do amor, mas não está disponível para a gente viver isso aqui. Aqui nós temos disponibilidade, aqui nós temos e aqui nós temos. É claro que quando você atua aqui, você faz as coisas pelo bem, você faz as coisas de acordo com as leis de Deus, que a gente conhece através dos livros, mas quando eu falo não é disponível, a gente não vive isso ainda. Não faz parte da nossa verdade. É diferente viver e conhecer. Né? Viver e conhecer. Ok, vamos lá. Aí eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, em que nicho que você fala de vida? Quando fala de o que é vida, os nichos da ciência falam, os nichos da espiritualidade fala, da filosofia fala. Aí é bom para a gente entender o que a ciência fala de vida. Propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Pronto. Faz todo sentido? Tudo sentido do mundo, para a ciência. De novo, por que para a ciência faz sentido? Porque a ciência cuida da matéria. Não tem nada além da matéria. Então, para ela, a vida é um movimento que acontece no nascimento até a morte. Acabou, acabou. Então, nesse período daqui aqui, é vida. Na filosofia antiga, o sentido da vida na filosofia antiga consiste principalmente da aquisição da felicidade, a eudaimônia. Essa de Aristóteles. Esta era comumente considerada a característica mais elevada e mais desejada, ou a felicidade. Então, ele falava, a vida é você conquistar a felicidade, isso era a vida. Para o Espiritismo, o sentido da vida. Para o Espiritismo, é o progresso do espírito, esteja ele na condição de encarnado ou desencarnado. Então, o sentido da vida, vida é evolução, é o movimento de evolução. Uma síntese criada é: vida é todo movimento que acende a alma, e a morte nunca alcança a vida. O que significa isso, então? Que vida é todo movimento que faz que a alma cresça. Se não faz, não é vida. E para a filosofia esotérica, vida e morte são ilusões. Então, aqui, quando a gente olha para isso, a gente fala, olha, eu quero entender sobre vida. Tá, vou na ciência, ela falou isso, isso aqui, ó, gente, é isso aqui que é vida. Não, calma. Vai na filosofia, vai na espiritualidade, vai na filosofia esotérica, são várias informações diferentes. E você pode criar, com o seu conhecimento, com o que você lê, com o que você chega em conclusões, você pode criar a sua própria síntese da vida. Isso é possível. Vamos lá. Cérebro. Então, vamos lá. Quando você fala de cérebro, a ciência diz assim: o cérebro é o órgão ao qual compete controlar e coordenar todos os movimentos do corpo e processar a informação sensorial. Por outro lado, trata de regular as funções homeostáticas, nomeadamente a pressão sanguínea, a temperatura corporal e os batimentos do coração. O cérebro é, sem sombra de dúvidas, o responsável pela aprendizagem, pela cognição, pela memória e pelas emoções. Pronto, já lascou o cano aqui. O seu funcionamento é realizado através da interação entre as suas diversas áreas. Então, enquanto você está falando, a ciência está falando do cérebro com aspecto físico, está perfeito. Quando entra no aspecto da psique, já dá uma enroscadinha. E o que é? Aí você tem que entrar na mente, porque o cérebro só não resolve. Mas a mente, o que é a mente? Aí já tem que ir para a neurociência. O que é a mente para a neurociência?
Agora, pasme. A mente pode ser caracterizada como um estado, dimensão ou fenômeno complexo da natureza humana que associamos ao ato de pensar. Ela está relacionada com o conceito de descrever as funções do cérebro humano, no que diz respeito à potência intelectual, funções cognitivas e comportamentais humanas. A questão é, esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que é uma pessoa espiritualista, mas é psiquiatra. E ela disse que para a ciência, para a psiquiatria e tudo mais, a mente existe sim, como um conceito de derivação do cérebro. Ou seja, o cérebro gera a mente. Então, para nós é o contrário. Então, vocês vão entendendo os nichos, o que eles fazem com as informações, porque mistura as coisas. A mente para o espiritismo, eu não vou ler isso tudo, tá? Eu gostaria que vocês depois lessem isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Tem algumas coisas aqui, quer ver que eu quero colocar para vocês? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Emmanuel. Na mesma linha de pensamento de André, compara a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Segundo ele, na mente possuímos o departamento do desejo, em que opera os propósitos e aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação, amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência de toda a encarnação, né? E outros ainda, que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns nichos de conhecimento quando você quer entender sobre um determinado assunto. Se você quer falar de cérebro, você tem que ir na ciência, não tenha dúvida. Se você quer falar de mente, não adianta ir na ciência, você tem que ir na espiritualidade. E aí nós que somos espíritas, nós temos informações maravilhosas do mundo espiritual sobre isso. É só uma informação de nichos, tá? Concluindo, talvez pudéssemos colocar assim. Nós, seres espirituais, possuímos uma mente, um atributo do espírito. Não tem nada a ver com o cérebro, tá? Quer dizer, não tem nada a ver assim. O cérebro desencarnou, a mente continua e é um atributo do espírito, onde se expressam nossas ideias, sonhos, projetos, pensamentos e sentimentos. A mente constitui-se de um núcleo de forças inteligentes envolvida por um sutil envoltório, corpo mental. Dela partem as ondas mentais que retratam a nossa condição evolutiva e nos ligam a todos aqueles que sintonizam conosco. Na corporeidade, quer dizer, quando encarnado, a mente se identifica com o cérebro e intelectualiza a matéria, alimentando as células. Compreende a diferença? Imensa diferença? Nossa mente vem evoluindo conosco através das experiências na dimensão espiritual e física. E tal como nós partimos do simples em direção ao complexo, da ignorância em direção ao saber, atendendo ao princípio da perfectibilidade in situ em cada um de nós. Ou seja, a mente é um processo de desenvolvimento. O animal, o irracional, e vem subindo até onde nós estamos. Só mais um exemplo aqui, para a gente... Só estou mostrando os nichos para vocês, tá? Então, por exemplo, amor. Jesus, amar é o verbo que inclui todas as leis e os profetas, ou seja, toda a criação, todo o tempo e todo o poder que emana da criação. Em outras palavras, o poder divino, Jesus. E o Paulo, eu já falei, né? O que é o amor? Falei lá atrás, eu não vou ler de novo isso daqui, tá bom? E aí, quando você entra, eu pulei, né? Amor para a neurociência, o que ela diz? De acordo com a neurociência, o amor se assemelha a um vício. Olha só que doido, né? Uma vez que faz com que sejam liberadas substâncias químicas em nosso corpo, trazendo sensações como ansiedade, prazer, euforia, conforto e apego. As emoções estão intimamente ligadas às nossas capacidades cognitivas. Amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Então, quando você olha para a neurociência, que é a coqueluche do momento, você vai ver, não dá, porque ela é ciência ainda, ou uma ciência meio misturada ali, mas se você quer saber de coisas do espírito, você tem que estudar em nichos que são do espírito.
Por que que nós fizemos essa pequena introdução para vocês? Porque a gente quer falar do senso crítico e discernimento. Porque ele é o marco mais importante na nossa vida para a gente sair do fundo da caverna, gente. Isso é muito sério, né? É muito sério. É uma ferramenta que tem que ser desenvolvida por nós. Ninguém vai desenvolver para nós. Muito bem. O senso crítico significa que você, para ter um senso crítico, você precisa desenvolver algumas coisas na sua vida. Porque como é que você vai criticar alguma informação se você não conhece nada dela? Porque, em geral, é assim que as pessoas fazem. Não conhece nada de alguma coisa e começa a falar bem ou falar mal. É o comum. Esse é o mundo da ignorância. Mas nós estamos aqui estudando, mostrando assim, olha, não é assim que funciona. Não é que vocês vão sair daqui já com um senso crítico, né? Não, não é. Vai sair com o caminho, como desenvolver. Então, existem duas coisas fundamentais para que você desenvolva senso crítico. Você tem que desenvolver em você uma pedagogia, que é a pedagogia do questionamento, da arte da dúvida, e uma pedagogia da cultura geral. Não tem jeito. Quem tem preguiça, não tem jeito. Quem é acomodado, não tem jeito. Quem não gosta de ver as coisas, de estudar, de buscar, de pesquisar e não toma gosto por isso, não tem jeito. Fica no fundo da caverna, não desenvolve senso crítico e continua usando a emoção para escolher. E quando a gente usa a emoção para escolher, considerando que a vida não está na lei da vida sorte nem azar, não existe isso, significa que você vai normalmente errar. Porque escolher por emoção não funciona, porque a emoção não é feita para escolher. Então, vamos lá. De fato, isso faz falta na nossa vida? Isso muda a nossa vida, a questão de desenvolvimento de senso crítico? Vamos entender duas situações graves que a falta de senso crítico causou no nosso mundo. Duas situações, lá no vídeo, vocês que viram o vídeo. Eu não vou passar aqui toda a informação, vou só comentar. Duas coisas muito importantes no mundo, graves, que por falta de senso crítico, e hoje a gente continua do mesmo jeito, cada coisa absurda acontecendo no mundo e a gente não tem senso de criticidade. Quer dizer, parece que a gente não aprendeu. Um exemplo é Hitler. Eu não preciso contar a história. O que é que aconteceu ali? Um povo alemão, sem nenhum senso crítico, se deixou levar por alguém que tinha um problema mental imenso, tinha uma oratória muito boa e tinha muitas coisas que conspiraram a favor dele, no sentido que aquela vida na Alemanha estava numa criticidade muito grande. Não vou explicar esses processos, né? Mas o que acontece? Não tinha senso crítico, né? Não tinha senso crítico. As crianças, os jovens, os adolescentes, tudo entrava para o exército do Hitler. Tudo entrava, está todo mundo alucinado. Esse é o homem, esse é o poderoso, né? E assim ia. Os discursos dominavam todo mundo, né? E aí? O que aconteceu? A gente já sabe da história, não é? Senso crítico, se houvesse ali, não todos, mas uma grande maioria, isso aconteceria? Não, porque as pessoas dariam um basta naquilo. As pessoas não aceitariam. E qual o outro caso extremamente crítico, eu diria até mais crítico do que esse aqui, que a nossa humanidade, por falta de ser nenhum senso crítico, também se deixou levar? Jesus. Jesus, né? Na hora de escolher Barrabás ou Jesus, mas antes de escolher, aquele povo judeu, os judeus, naquela época, né, os fariseus judeus, não aceitaram Jesus, e até hoje eles não aceitam, né? Vocês sabem que o Messias não é Jesus para ele. Então, não aceitaram Jesus por vaidade, por orgulho muito grave, porque para eles eram o povo escolhido de Deus, como se Deus escolhesse algum povo, né? Então, Jesus não poderia ser a pessoa, eles não aceitaram. Eles criaram várias situações e acabaram levando Jesus para a condenação, né? E aí, um espírito igual a Jesus ainda diz, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, né? É um povo sem senso crítico, é isso. Então, nós vamos parar aqui e na próxima aula é que nós vamos falar quais são os passos do senso crítico, né? Senso crítico, discernimento, como desenvolvê-los. O que nós fizemos hoje
foi dar para vocês uma introdução para vocês e vocês têm esse material em casa, eu sugiro até que vocês façam melhor, dão uma olhada, não é muita coisa, ó, não é muita, ali já acabou o senso crítico, ó, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 folhinhas de senso crítico e discernimento, como desenvolvê-los. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre isso, ok? Então vamos lá. Pergunta, dúvidas? Vamos aproveitar o tempinho que a gente tem aqui. Bom, para quem está fazendo o curso pela segunda, ou pela terceira, ou pela, sei lá, já ouviu isso aqui algumas vezes. Para quem está fazendo a primeira vez, está ouvindo pela primeira vez, mas até aqui não tem nada muito complicado, né? Oh, na verdade, eu queria fazer um comentário, posso? Claro, com certeza. Eu estava lendo um pouco o livro dos médiuns, né? E lá tem uma parte que eles citam que quando duas pessoas vêem uma casa de um lado que ela é branca e a outra é vermelha, se não me engano é no capítulo 3 lá, se eu não me engano, né? Aí eles falam que os dois começam a debater, né? Só que cada um está com a meia verdade. E só que aí um fica debatendo que achando que a verdade dele é absoluta e a outra não. Então, acho que essa parte de discernimento, de buscar, né? Aí teria que ver, eu entendi isso hoje assim, né? Que você teria que ser a pessoa que visse os dois lados. Que visse seja o branco que o vermelho. Essa é uma observação que eu queria fazer, assim, que eu achei bem interessante no livro dos médiuns lá. Né? E uma outra coisa que a Grace até falou de amor, essas coisas, hoje em dia, que a gente vê essas redes sociais, né, TikTok, Instagram, essas coisas assim, e hoje as pessoas ficam cada vez mais difícil de olhar para dentro, porque elas não querem viver a vida delas. Quando o pessoal faz foto, o pessoal olha lá e fala, nossa, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ser... Hoje em dia, as pessoas estão indo através da foto, da imagem. Então, é engraçado, teve uma vez que a gente estava conversando numa família, o pessoal falou assim, nossa, aquele Natal foi horroroso, aí na foto todo mundo sorriu. Aí vai passando os anos, aí o pessoal começa a acreditar que aquele Natal foi bom. Só que esqueceu do tio que bebeu, que bagunçou, todo mundo. Só que aquela foto do sorriso faz lembrar que é bom. Então, assim, isso é uma coisa que eu tô vendo que tá gravando muito. E esse pessoal novo que tá chegando agora, tem um sobrinho de 10, 12 anos, vive sempre em celular. E eu vejo o quanto a gente tá indo por uma dificuldade absurda agora para essa nova geração. Era só esses dois comentários aí que eu gostaria de fazer. Obrigado pela oportunidade. Gente, o comentário do caso foi muito interessante para a gente refletir o seguinte. A gente está falando aqui que a gente tem que desenvolver senso crítico e para isso a gente tem que conhecer, buscar as coisas, olhar pontos de vista, olhar uma informação, olhar outra, confrontar. É disso que nós estamos falando. Sem isso a gente não desenvolve. Mas o mundo está na contramão disso. É o inverso. Vocês compreendem que o mundo está exatamente investindo no inverso? Vocês compreendem que os meios de comunicação ganham dinheiro com o inverso disso? É o inverso, porque é o mundo da aparência, que você acabou de falar. No mundo de aparência, se você falar de discernimento senso crítico, eles te condenam. Não, quem vem com esse negócio, não, isso aí não dá dinheiro. O que dá dinheiro é a aparência. Então, não importa se a casa de um lado é vermelho e de outra branca, desde que eles se matem lá, não tem problema, porque cada um viu o seu lado. Entende? A gente está colocando para vocês uma questão espiritual. Não estão preocupados exatamente como o mundo está. A gente está colocando assim, olha, isso que nós estamos aprendendo aqui é para a nossa alma, é para amar a alma, amar a você, espírito, porque o seu corpo vai ficar aqui. Mas o mundo está o inverso disso, né? Vamos lá, mais alguém aí? Só aproveitando, Ruelo, que a Grace colocou aí do Amar a Si, eu recebi um texto bastante interessante do livro do Chico, Busque e Acharás, que ele fala justamente o que ela colocou para a gente aqui, que é esse cuidado que a gente tem que ter. E esse texto ele fala sobre a faxina de todo dia. É bem interessante porque ele faz uma relação com a higiene que a gente tem que fazer mental, né? Do cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos.
E tem muito a ver com o que ela falou para a gente aí do amar a si, né? Então, achei bem legal, porque foi um texto que eu acabei de receber, cara. Eu recebi hoje, no Momento Espírita, que ele faz uns recortes, né? Tem tudo a ver com o que ela colocou para a gente. Bem interessante. Depois eu vou compartilhar no grupo. Isso, é isso que eu ia falar. Gentileza. Compartilha assim, por favor. A Grace vai fazer uns comentários. Gente, então, palavras finais da aula de hoje, né, que nós iremos entrar na próxima aula falando com mais propriedade, né, sobre o discernimento e o senso crítico, né, e hoje, para nossa reflexão, que sirva até esse texto aí que o Alex vai compartilhar, que fique como dever de casa nessa página de dormir antes de dormir, né, de te ler, para que isso fique bem sedimentado em nossas mentes, né, essa necessidade de nós nos amarmos mais, não, nunca por egoísmo, né, só tipo, vem a nós, e sim, porque se nós nos amarmos mais, nós iremos amar o nosso próximo, porque quando você é um ser melhor, um ser mais espiritualizado, você respeita o seu próximo, você entende, tem compreensão, tem tolerância, você desculpa, se perdoa, você tem mais compreensão, se cala, né? Nós falávamos sobre isso na nossa reunião lá na quinta-feira, sobre o quanto é importante a gente aprender a calar, né? A beber água santa lá que a mãe do Chico ensinou, 10 e segundos. que no nosso lar também eles usam muito como medicamento, né? Quando você está aquela emoção, a flor da pele, quer falar, pega um pouquinho de água, pega a aguinha lá, ó, põe. Você não consegue falar, né? Mas você fica com essa água até esquentar ali para poder a gente acalmar as emoções, né? E assim a gente vai melhorando. Nós precisamos sair dessa caverna, precisamos ascender, precisamos ser melhor, né? E tem que começar por nós. Não adianta, nunca é o outro, nunca é o meu vizinho, nunca é meu marido, nunca é meu filho, não é minha esposa, nunca é o patrão, nunca é a sociedade, o sistema, nunca é a crise, nunca é a inflação, nada é responsável por nós, pelo nosso equilíbrio, pela nossa ascensão, pela nossa melhora, né? E nós estamos falando muito em regeneração, né? Até fizemos uma participação no grupo de pais agora no sábado, né? Nós precisamos minimamente pensar com mais seriedade sobre isso, gente. O momento é muito sério dessa questão de regeneração, dessa passagem do planeta de provas e expiações para a regeneração. E eu quero muito encontrar com todos vocês, como nós falamos, né? Vamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém e vamos juntos. Quando estiver lá no planeta de regeneração, eu te lembrar a turminha lá do Cial, né? Então, nós estamos aqui com esse objetivo de nos ajudarmos para que a gente consiga. Se vocês se interessarem, a gente pode até abrir um momento para dar uma pincelada, pelo menos, sobre a importância de nós nos prepararmos para esse momento de transição. Porque a gente ouve tanto falar de planeta de regeneração, que vamos estamos passando por isso, mas nem sempre é claro como que vai ser essa passagem. Tá bom, meus queridos? E outra coisa para finalizar, nós teremos agora, na próxima segunda-feira, um bazar lá no Centro Espírita, né? Para esse dinheiro a gente usa em benefício de coisas da casa, sobretudo as necessidades lá com a nossa gestante, né? Se alguém tiver disponibilidade e puder, nós vamos dividir em períodos, porque a gente que chega, às vezes, no domingo, e começa a movimentação no domingo, depois vai segunda-feira,
quando chega na hora de desmontar, que é lá em torno de 2, 3 horas da tarde, a gente não está aguentando mais. Aí nós estamos querendo ver se a gente consegue arrumar um grupinho que possa ir nos ajudar. E iremos começar agora na quarta-feira, e lá amarrando os sapatos, juntando os pares, separando. Como é feriado, se alguém não tiver nenhuma programação, não for viajar, quiser, nós estaremos às 8 horas. Na quarta-feira, lá já nos organizando o bazar. Fica aberto o convite, eu sei que a maior parte de vocês trabalham, né, são poucos aí, ou nem sei se tem aposentados, né? É uma maravilha ser aposentado, como é bom. Então, a gente, eu sei que, mas de repente, se não tiver alguma programação e tiver interesse, será um grande prazer e realmente é muito prazeroso fazer esse trabalho. Combinado, gente? Gente, estamos no final, a gente vai terminando aqui e queríamos alguém para fazer a prece para a gente, por favor. Conforme eu pedi no início, por favor, na prece de vocês, lembre do Ricardo, essa criancinha que está sofrendo tanto, tanto. O Miné chegou aí, Ruela, acho que ele quer fazer a prece de encerramento. O Miné e o Fred levantou a mãozinha. Fred, quer falar alguma coisa, por favor? Não, eu ia pedir para fazer, mas eu não entendi o que picotou a fala da Grace, eu não entendi o que ela falou. Depois você manda pelo WhatsApp. Então. Assim, chega até mais para frente do microfone. Na próxima segunda-feira, der ok para ver se está ouvindo melhor? Agora? Na próxima segunda-feira será o bazar que a gente faz todo final de ano, né? Com o objetivo de essa verba a gente usa nas questões que precisam na casa e, sobretudo, nos nossos trabalhos com a gestante. E chega, é muito trabalhoso, a gente começa no domingo, quando chega na hora do almoço, na segunda-feira, a gente está todo mundo quase desfalecendo e ainda tem que desmontar. Eu falei, se alguém, por acaso, tiver uma disponibilidade, nós vamos montar um grupinho de apoio que possa nos ajudar, será um prazer. E se que não puder, na segunda, que eu sei que todos trabalham, né? Quarta-feira, agora que será feriado, nós estaremos lá para amarrar os sapatos e já começar a fazer os primeiros movimentos. Então, fiquem convidados, se não for viajar e quiserem participar, é muito prazeroso. Às 8 horas nós estaremos lá, 8h30, nós estaremos na quarta-feira, já iniciando esse processo do bazar. Então, eu sei, eu falei, Fred, que eu sei e reconheço que a maior parte de vocês trabalham, né? Aqui só os idosos, terceira idade, que são então, aposentados, né? Maravilha. É a melhor fase, ter cartãozinho de vaga de idoso, e a gente às vezes até confunde, não sabe se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira. Mas trabalhou para isso, né, Grace? Trabalhou para isso. Muito, trabalhamos muito, nossa, e como, né? Mas é muito prazeroso. Agora a gente faz aquelas coisas que a gente gosta e tem disponibilidade, né? Então é isso, meus queridos. Se alguém quiser aproveitar o feriado, não tiver maiores compromissos, nós estaremos lá esperando vocês. Miné vai fazer a prece para a gente, Miné? Chegou todo feliz, sorrindo, então... Posso fazer, sim. Opa, vai ser um prazer. Então, Mineto, lembrando na hora da prece, mais uma vez, meus queridos amigos, no início eu falei do sobrinhozinho que está gravemente, de 5 anos, está entubado no hospital, sofrendo muito, trazendo muita dor, sofrimento para a família também. Ricardo de Valois está indo no hospital em Petrópolis. Vamos vibrar, pedir a misericórdia de Nossa Senhora, né? Por essa criança, pela sua família. Então, vamos lá, Fred. Vamos lá, gente. Então, vamos serenar os nossos olhos, acalmar aí os nossos corações, elevarmos o nosso pensamento a Deus
agradecendo por essa oportunidade dessa noite de instrução, de informação dentro do curso, pedindo que possamos utilizar esses ensinamentos em nossas ações, em nossas transformações de comportamento, agradecendo a Jesus, nosso mestre, que esteve à frente desse trabalho, agradecendo também a espiritualidade de amigos benfeitores que intuíram o casal Grace e Ruela, trazendo conhecimento, trazendo informação, aumentando o nosso entendimento e o nosso discernimento sobre as melhores escolhas, sobre a utilização correta do senso crítico, para que possamos nos tornarmos espíritos melhores em evolução, agradecendo também a nossa Mãe, Maria Santíssima, e colocando especialmente o nosso irmãozinho Ricardo Albuquerque, que a nossa Mãe ampare, acolha, não só ele, como toda a sua família, fazendo a visita, acalmando e iluminando todos os envolvidos no processo de amparo, de tratamento e de recuperação desse nosso irmãozinho. Agradecemos também a espiritualidade amiga por ter preparado os nossos lares para o recebimento das informações e dos ensinamentos de hoje, e que possamos crescer cada vez mais buscando utilizar os ensinamentos e as informações que pegamos no curso, que pegamos na casa espírita, nas palestras, nos evangelhos, e que tenhamos as oportunidades de colocá-las em prática. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Nossa, que calor. Muito bom. Gente, boa noite para vocês. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa Forte noite. abraço. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, gente. Boa noite. E até segunda-feira, se Deus quiser. Estou Um parando beijo a a todos. gravação aqui. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.